Olá pessoal, professor Matheus aqui com vocês e hoje a gente vai dar continuidade direta da nossa última aula. Na aula passada a gente trabalhou a parte conceitual de separação de misturas, mais precisamente a destilação simples e a destilação fracionada. Hoje nós iremos estar trabalhando alguns exercícios que estão lá no teu caderno digital. Eu vou estar colocando a imagem por aqui pelo vídeo das atividades para que você possa estar acompanhando a leitura da questão, tudo bem? Então, a aula de hoje vai estar lá na aula 83, página 14, Dinâmica Local Interativa. Então, eu vou estar colocando aqui a imagem para que tu possas acompanhar a leitura. Então, vamos lá, a questão de número 1, diz o seguinte: sabe-se que o petróleo é formado pela mistura de diversas substâncias químicas diferentes, as quais são separadas uma das outras por meio do ou da. Bom, aqui vem uma dica que eu posso estar te dando. Toda vez, ou melhor, 99,999% das vezes que ele estiver falando de separação de petróleo, nós iremos estar utilizando a destilação fracionada. Ponto. Não tem para onde fugir. Ele falou em destilação, ele falou em separação dos componentes do petróleo, tu vai estar trabalhando a destilação fracionada. Então, no caso, a alternativa correta vai ser letra D, de dadinho. Tudo bem? Beleza. Questão de número 2 diz o seguinte: a representação esquemática a seguir é do método de separação denominado destilação simples. Então, tu tens aí a imagem, certo, da destilação simples, e a pergunta diz o seguinte: sabe-se que este método deve ser utilizado quando uma mistura for homogênea e apresentar um ou mais sólidos dissolvidos em um líquido. Assim, qual das misturas propostas abaixo poderia ser separada por esse método de separação? Bom, jovens, nessa questão em específico, a gente só consegue resolver ela tendo um conceito, o conhecimento de um conceito que nós ainda não trabalhamos, que é a solubilidade dos sais. Saber se o sal é solúvel ou não em água. Tudo bem? Mas eu vou estar resolvendo ela e vou explicar uma questão muito interessante, que é importante, que vai ser importante para nós resolvermos questões futuras. Tudo bem? Então vamos por parte. Aqui na letra A, ele quer primeiramente qual das misturas abaixo vão ser separadas pela destilação simples, tudo bem? Na letra A, ele fala o petróleo. Lembra que eu já te comentei que o petróleo vai ser utilizado, o método de separação utilizado no petróleo vai ser a destilação fracionada. Na letra B, ele fala água e disulfeto de carbono. Neste caso, este sal ele não vai se dissolver em água, tudo bem? Então ele vai ficar formando um corpo de fundo, ou seja, ele não se mistura com água. Então, se ele não se mistura com água, existe um outro método mais efetivo para se separar esses dois componentes, que é a filtração, que nós vamos ver mais à frente. Letra C diz o seguinte: água e nitrato de sódio. Neste caso, sim, vai ocorrer uma mistura entre os dois componentes e sim, eu posso realizar esta separação a partir da destilação, pois como o nitrato é um sal, o sal ele tem um alto ponto de fusão. Se ele tem um alto ponto de fusão, ele vai demorar muito para passar de um estado físico para o outro. Então a água vai passar primeiro do líquido para o gás e eu posso realizar a destilação simples. Tudo bem? Então, a alternativa correta é a letra C. Vamos ler as outras alternativas só para ter certeza. Letra D, água e acetona. Quando tiver a mistura de duas substâncias líquidas, água e cetona, água e álcool, enfim, eu vou estar utilizando a destilação fracionada. É o método de separação mais recomendado para este caso. Tudo bem? Então, toda vez que tiver misturas de líquido com líquido, é destilação fracionada. Quando eu tiver a destilação de
água e de líquido, no caso, e um sal, pode ser como no caso do cloreto de sódio, o sal de cozinha, pode ser nitrato de sódio, que é o caso desta questão, vai ser sempre destilação simples. Certo? Letra E, água e sulfato de cálcio. Novamente vai ocorrer uma mistura heterogênea, porque este sal não se mistura com água, então se ele não se mistura com água, vai formar um corpo de fundo. Se forma um corpo de fundo, o método mais utilizado é a filtração. Certo? Eu sei que esta questão ficou um pouquinho confusa, porque nós não temos esse conhecimento ainda de solubilidade dos sais. Tudo bem? Vai ser trabalhado só no final do ano, quando nós estivermos trabalhando com funções inorgânicas. Mas a ideia que eu quero trabalhar neste momento, nesta questão, é o seguinte. Então, guarda esta informação. A destilação simples vai ocorrer sempre entre sólido e líquido, água e um sal, sendo que esta mistura tem que ser miscível, ou seja, se misturar completamente, como se eu colocasse água e sal, tá? Ou água e açúcar, tudo bem? Também poderia estar ocorrendo. A destilação fracionada sempre vai ocorrer entre líquidos e líquidos, água e acetona, água e vinagre, por exemplo, água e álcool, enfim. Certo? Então é essa ideia que vai ser trabalhada, que vai ser guardada para essa segunda questão. Perfeito? Agora, gente, nós vamos dar um salto lá para a aula 85, página 15. Atividade interativa praticando química. Perfeito? Novamente eu vou estar colocando aqui a imagem da questão para que a gente possa fazer a leitura. Então acompanha lá comigo. Analise cada uma das misturas fornecidas abaixo, tá? Então nós temos 4 misturas: água e cloreto de sódio. Ele já até coloca aí mistura homogênea, então ele vai se dissolver completamente. Água e carvão ativo. O carvão ele é uma substância que não se mistura com água, então vai ficar uma mistura heterogênea. Água e éter. O éter é imiscível em água, ou seja, não se mistura. Tudo bem? Água e acetona é miscível em água, ou seja, vai se misturar. Vamos ler aqui o comando. Qual dos componentes fornecidos acima pode ser separado pela destilação simples? Lembra que a destilação simples, para que ela possa ocorrer, tem que ser feita entre um sólido e um líquido. No caso, um sólido miscível, um sal, e água, tá bom? Então, neste caso, a única alternativa que contém uma mistura homogênea de água, de líquido e um sólido miscível que se misturam vai ser a letra, ou melhor, vai ser o número 1, água e cloreto de sódio. A alternativa correta, letra A. Por que não pode ser a 2? Porque como eles não se misturam, vai ser separado pela filtração. Água e éter vão ser 2 líquidos, tá? Então, se são 2 líquidos, vai ser outro processo. Água e acetona, novamente, são 2 líquidos, então vai ser outro processo. Perfeito? Vamos lá para a questão de número 2. Qual dos processos a seguir é o mais indicado para separar uma mistura de água e álcool? Opa, 2 substâncias, o quê? Líquidas. Se são 2 substâncias líquidas, vai ser a destilação fracionada. Letra B. Questão de número 3 diz o seguinte: quando chega às refinarias, o petróleo passa por um processo que resulta na separação de seus diversos hidrocarbonetos, como gasolina, querosene e óleo diesel. Assinale a alternativa que apresenta o nome do processo utilizado nas refinarias. Lembra a primeira questão, se eu não me engano, que nós resolvemos? Toda vez, em 99,999% das vezes que eu vou separar o petróleo, eu vou estar utilizando a destilação fracionada. Para finalizar, a nossa última questão, questão de número 4, diz o seguinte: certas misturas podem ser separadas como a apresentada nesta figura. Então, tu vai ter aí a imagem da destilação, a gente já está até acostumado de ver esse processo, certo?
E vamos para o comando. Suponha que a mistura é constituída de água e cloreto de sódio nela dissolvida. Ao final da destilação simples nessa mistura, obtém-se no Erlenmeyer, ou seja, no final do meu processo. O que é que eu vou ter? Lembra do conceito de destilação. Eu vou estar aquecendo a água do balão de destilação. Essa água passa do líquido para o gasoso, depois vai para o condensador. Do condensador, essa água vai de gás para líquido, e no final do Erlenmeyer aqui eu vou ter apenas a água. Então a alternativa correta é a letra A. Tudo bem, gente? Então, demais é isso, certo? Qualquer dúvida eu vou estar disponível para estar trabalhando no privado, ou pode ser aqui nos comentários também, tudo bem? Então, um beijo e abraço, gente, e até a próxima aula.